Oi, tudo bem? Vim aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre ânimo. Bom ânimo. E o ânimo é uma condição emocional do ser humano relacionada ao seu estado de espírito, ao seu humor, ao seu temperamento. Também pode ser definido como excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa. Pode ser chamado de coragem. Diferente de outros estados emocionais, o ânimo costuma ser um sentimento mais prolongado que o ser humano tem. A palavra ânimo, ela vem do latim animus, que significa alma, pensamentos. O ânimo também pode significar um grande caráter, ânimo exaltado, coragem, determinação. Sem ânimos, uma pessoa estaria desanimada, vazia. O ânimo pode ser tanto de natureza positiva ou negativa, sendo que nesse último caso a gente usa a palavra desânimo. Existem razões ou motivos para uma pessoa ficar desanimada. E eu não sabia, viu gente? Eu descobri que a ansiedade é uma dessas razões. Então, essa apreensão pode levar muitas pessoas a esmorecer. Olha que coisa horrível. O indivíduo se sente abatido não por causa de um problema real, mas sim pela expectativa de um mal que pode acontecer e nem sabe se vai acontecer. Então, isso caracteriza a ansiedade. Ela traz esmorecimento, um medo de fracassar. Mas diante dos desafios da vida, nós podemos e devemos reagir com determinação, coragem, vigor e empenho, não com desânimo, desalento ou esmorecimento. E eu quero pensar com você. Se o ânimo é um estado da alma, é uma linguagem da alma, um sentimento da alma, o que é que pode gerar ânimo em nós? Vamos pensar e refletir o que pode gerar ânimo em nós. E segundo a palavra de Deus, somente a voz do Eterno tem o poder de gerar ânimo em nós. Somente a voz do nosso Criador pode falar a nossa alma com tal poder, com tal intensidade, que vai gerar uma força impulsionadora em nós, que vai gerar vigor, coragem, determinação e nos impulsionará a ir adiante. Aleluia! Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, dividir as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra viva e eficaz de Deus tem o poder de gerar ânimo em nós. Pedro, ele falou isso para o Senhor Jesus. Acho que Pedro entendeu bem, porque ele chegou um momento para o Senhor Jesus e falou assim: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus gera em nós a fé. E eu vou ousar um pouquinho. A palavra de Deus gera em nós a fé. E a fé vai gerar um casal de gêmeos, o ânimo e a esperança. Irmãos, é um negócio impressionante, totalmente espiritual. Só a palavra de Deus tem o poder de gerar a fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas no mesmo momento em que a fé é gerada, gera em nós também a esperança e o vigor, a coragem para nós irmos adiante, para viver aquilo que Deus está falando conosco que Ele vai fazer. E eu quero citar para você alguns exemplos bíblicos
palavras do próprio Senhor Jesus, que vieram de encontro a pessoas muito necessitadas, e ao ouvirem a palavra de Deus, a palavra do Cristo vivo, elas foram impulsionadas. Se você ler lá em Mateus 9, tem a história de um homem paralítico, que os amigos daquele homem subiram com ele no telhado, abriram um buraco e desceram o homem, para que ele tivesse contato com o Senhor Jesus. E quando Jesus viu a fé que eles tinham, Jesus falou para o paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas a expectativa daquele povo, daquelas pessoas, não era só o perdão dos pecados, mas o Cristo vivo, que tem palavras de vida eterna. Ele tem poder para perdoar pecados e para curar os enfermos. E logo depois Jesus falou com ele: levanta, pega o seu leito e vai embora. Aleluia, tenha ânimo, filho, tenha ânimo, porque os seus pecados estão perdoados. E o Cristo que perdoa também tem poder para curar e colocar de pé. Mas tem um outro fato que aconteceu, também está escrito em Mateus 9, de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E essa mulher perdeu toda a sua riqueza, procurando uma cura. E ela tinha uma determinação, ela tinha assim um pensamento: se tão somente eu tocar nas orlas do vestido de Jesus, eu serei curada. E aquela mulher enfrentou a multidão e foi e tocou em Jesus, e a Bíblia diz que Jesus percebeu que dele saiu virtude, e aquela mulher foi curada imediatamente. Mas ela estava correndo um risco muito grande. Todo mundo conhece esse texto. Ela não poderia estar ali, ela corria o risco de ser apedrejada. Mas Jesus virou para ela e falou assim: filha, tenha ânimo, a tua fé te salvou. Aleluia, aleluia. O Cristo que perdoa é o Cristo que cura e é o Cristo que salva. Tenha ânimo, irmão, a sua fé te salvou. A nossa fé nos salva, a nossa fé traz a cura, a nossa fé traz restauração. Louvado seja o Senhor. Mas tem mais. Lá em Marcos 6, está narrando o fato dos discípulos que estavam no barco e veio uma grande tempestade. A coisa estava ruim, irmãos, estava bem ruim. Mas, de repente, a coisa ficou pior. Eles viram um vulto andando sobre as águas. E aí, irmãos, pensa bem, como se não bastasse uma tempestade, vem uma assombração, né? E eles tiveram medo, ficaram perturbados. E Jesus ouviu e falou assim: olha, tenham ânimo, sou eu, não tenham medo. Aleluia, isso está em Marcos 6,50. Ai, como isso encheu o meu coração. No meio dos nossos perigos, no meio das nossas tempestades, no meio do nosso caos, a voz do Senhor brada para dizer: tenha ânimo, sou eu. Aleluia, não tenha medo, tenha ânimo. É Jesus que está vindo ao seu encontro para poder te socorrer, para acalmar a tempestade. E por último, o nosso Senhor Jesus, no seu discurso de despedida, ele sabia que os seus discípulos iam sofrer com a sua morte e o período que ele estaria na sepultura. E se você ler lá em João, de 14 até 17, é o discurso de despedida, mas no capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus virou e falou algo que era para os discípulos e é para nós também. Ele falou assim: olha, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês vão ter aflições,
mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia! Aleluia! Jesus já nos avisou com antecedência sobre as lutas, as dificuldades, os problemas, as tribulações, as aflições. Ele já nos avisou. E Ele nos avisou para que nele nós tenhamos paz. E tenhamos ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Tenham bom ânimo, pois já venci o mundo, disse o Senhor Jesus. E aí, irmãos, eu preciso te lembrar que nós estamos em uma caminhada de fé, uma jornada, uma caminhada. Estamos indo ao encontro do Senhor para recebê-lo e ir para a glória com Ele. E quando Ele voltar, a Bíblia diz que a trombeta vai tocar, os mortos vão ressuscitar, nós que estivermos vivos encontraremos com o Senhor nos ares e seremos transformados e estaremos para sempre com Ele. E a promessa que Ele nos fez é que Ele foi preparar um lugar, e neste lugar não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, pois Ele reinará para sempre. Aleluia! Ele foi preparar esse lugar para mim e para você. Tenha ânimo e aguarde a promessa do Senhor. Ele está voltando para nos buscar. Tenha ânimo, tenha bom ânimo, tenha muito bom ânimo, porque nós vamos viver todas essas promessas que o Senhor Jesus fez para nós. Que o Senhor te abençoe e que a palavra viva e eficaz gere no seu coração ânimo para prosseguir. Em nome de Jesus. Amém.